No vídeo anterior a gente tinha criado o sistema de autenticação, né? E basicamente o que a gente vai fazer hoje aqui é estruturar o nosso projeto utilizando a arquitetura de software, que basicamente consiste em dividir nossos sistemas em diferentes camadas, sendo que cada camada fica responsável por alguma ação dentro do sistema aqui. E a gente vai começar então criando algumas pastas aqui. Eu vou criar essa primeira chamada SRC e dentro dessa pasta vai ter subpastas. A primeira vai ser a View, segunda vai ser a DAO, terceira aqui vai ser a Services. A gente vai ter a Config também. Fora dessa pasta SRC a gente vai criar uma chamada estática. E dentro dela vai ter uma chamada CSS e mais uma chamada Image. E aqui eu posso fechar. O que a gente vai observar é que a arquitetura de software consiste em criar pastas, que a gente costuma chamar de camadas, só que os outros 50% do significado aí de arquitetura de software, de maneira simplificada, é que ela consiste em utilizar a programação orientada a objeto de maneira que a gente consiga dividir o nosso sistema em camadas, sendo que basicamente a gente vai ter classes para representar cada camada dessa. Então, por exemplo, quando a gente tiver a camada DAO ali, teria uma classe chamada DAO, que dentro dela teria funções, ou melhor dizendo, métodos. Como é que a gente não abordou ainda a programação orientada a objeto, a gente vai estar fazendo uma adaptação aqui para que isso aqui funcione dentro dessa arquitetura aqui. Essa aqui era para ser a arquitetura MVC, só que na arquitetura MVC a gente tem três principais camadas, que é a Model, a View e a Controller. Aqui a única camada que eu tenho dessa arquitetura é a View, porque pensando em adaptar isso sem utilizar programação orientada a objeto, eu resolvi criar dessa forma aqui, até que chegue o momento que apresente programação orientada a objeto e a gente adapte esse sistema de fato para uma arquitetura real aí, que é a MVC, né? Então vai ser uma introdução à arquitetura de software. Basicamente o que a gente vai fazer vai ser mover os arquivos por final .html para dentro de View. Os arquivos que são de estilo, que no caso aqui a gente só tem um, a gente vai mover para dentro de CSS aqui, na pasta estática. Conexão eu vou mover para config. E autenticação e cadastrar aqui vai para service. A gente vai fazer uma pequena alteração nesses arquivos aqui de view, a começar por esse de cadastro. Aqui vai deixar de ser cadastrar e vai ser cadastro. E o final do arquivo também vai mudar, que vai passar a ser .php. A gente vai utilizar .php aqui porque a gente quer utilizar o HTML do lado do servidor e não do lado do cliente. Então a gente vai utilizar comandos PHP dentro do HTML ali para construir o HTML e depois sim mandar o HTML já feito lá para o browser renderizar. Aqui eu mudei o arquivo, que era o index para login. E aqui também vai ser .php. Aí a gente vai precisar fazer algumas alterações aqui, ó. Como a gente renomeou o arquivo, aqui vai ser /login.php. Na verdade a gente vai tirar esse .php aqui, porque a gente vai fazer uma outra alteração daqui a pouco e a gente vai entender por que eu tô tirando esses .php daqui, .html. Aqui ó, aqui a gente também tira. E aqui a gente também vai tirar. Beleza, tudo configurado certinho. Então basicamente nossa estrutura aqui é essa. Duas pastas principais com as suas subpastas dentro dela. Nosso sistema quebrou, né? Porque a gente alterou toda a estrutura dele ali.
Se eu vier aqui na raiz do sistema, né, que é simplesmente chamar só o nome do projeto, a gente consegue visualizar aqui a estrutura do projeto, as pastas. E se eu for navegando aqui, eu consigo chegar no meu arquivo de view aqui, né? Ele não trouxe aqui o design, né, a estilização. Então, a gente vai fechar tudo isso aqui, vai fechar os arquivos que a gente não vai utilizar agora. Fecha as pastas para não confundir. E aí, só uma coisinha, aqui minha estrutura de pasta está colorida desse jeito aqui, porque eu estou utilizando uma extensão chamada Material Icon aqui. Isso aqui é o Material Icon. A gente vai criar um arquivo aqui fora chamado .htaccess. Esse é um arquivo de configuração do Apache, do nosso servidor Apache, que está startado aqui, ó. Então, esse arquivo permite que a gente reescreva algumas configurações, e essas configurações vai permitir que altere o modo de funcionamento do meu servidor. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou voltar aqui na raiz do projeto, aqui, e a primeira coisa que a gente vai fazer é bloquear o acesso do cliente a essa estrutura de pasta do nosso servidor. Isso aqui é uma vulnerabilidade, a gente não pode permitir que ele tenha acesso a estrutura de pasta que está lá no nosso servidor. Então, para a gente bloquear, a gente vem aqui e coloca options, traço, index. E aí quando a gente atualiza, ele teve o acesso negado aqui, ó, foi bloqueado. Se você quiser permitir por algum motivo, você coloca o mais. Como eu quero bloquear, é menos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ativar o mecanismo de reescrita aqui do Apache, utilizando o comando rewrite end on. Isso aqui ativa o mecanismo de reescrita e permite que a gente consiga estabelecer algumas outras regras e condições aqui. E a gente vai usar outro comandinho aqui, que é o rewrite rule. E basicamente é para criar uma regra aqui, né? Essa regra vai precisar de dois parâmetros, que é a busca e o destino. E basicamente isso aqui significa que eu preciso passar um parâmetro do que eu estou buscando e para onde eu tenho que ir ao encontrar aquela busca. Aqui no destino eu vou criar um arquivo chamado index, né? Isso aqui, esse ponto .php aqui. Eu vou colocar só uma mensagem aqui, ó. Só um oi aqui, um olá na verdade. Só pra gente conseguir ver que realmente foi redirecionado. E aqui eu vou falar que o destino para onde vai ser redirecionado vai ser esse arquivo que eu criei. Então toda vez que ele encontrar a palavra que eu vou colocar aqui, ele vai me redirecionar para lá. E eu vou colocar aqui a palavra olá, só de sacanagem. E onde que ele tem que buscar essa palavra? Bem aqui na URL. Então assim que eu digito aqui, ó, ele vai me redireciona. Poderia colocar outra palavra aqui, ó, login, que ele vai me redirecionar para lá. Login, ele me redireciona. Mesmo se eu escrever um bocado de coisa aleatória aqui e no meio desse texto aleatório eu escrever login, ele encontra e me redireciona. E aí o que eu tenho que fazer é ir limitando essa regra de busca, né? Então a gente usa aqui regex, que são expressões regulares, que consiste basicamente em encontrar padrões que a gente estabeleceu ali dentro do texto ou fazer validações. Você pode pesquisar aí a mais por fora o que é regex, porque regex não é algo que dá para me explicar aqui em 30 segundos ou 1 minuto. Demora um pouquinho de tempo e a gente está tentando ser didático, mas ao mesmo tempo rápido, né? Então a gente vai utilizar esse cifrão aqui, que ele indica final. Então a gente quer encontrar login no final do texto. Então, ó, você escreveu isso aqui, ó, esse texto aleatório que tem login no meio, escrito ali no meio desse bocado de caractere aleatório, ó, ele não conseguiu encontrar.
Mas se escrever um bocado de coisa aleatória e colocar login no final, ele consegue encontrar porque eu falei que tinha que estar no final. Ele tem que terminar o texto com isso aqui. Se eu colocar o chapéuzinho aqui, ele vai dizer que ele tem que encontrar login no início da palavra. Então, no meio desse bocado de coisa aleatório, eu teria que colocar login. Só que olha só, ele não encontrou. Por quê? Porque aqui eu falei que tinha que estar no começar com isso e terminar com isso. Então, o texto tem que começar com login e terminar com login. Isso significa que a única forma disso acontecer seria se eu colocasse aqui login assim. Aí ele tá encontrando no início e no final a palavra login. Aí ele me redirecionou, porque essa é a regra que eu estabeleci. Só que isso aqui ainda não me satisfaz para o meu objetivo final. O que eu quero é poder digitar qualquer palavra aqui e a partir dessa palavra eu faço uma validação. Ah, ele digitou login, quer dizer que ele está chamando a tela de login. Ele digitou cadastro, está chamando a tela de cadastro. E então eu não quero escrever algo fixo aqui, eu quero que ele pegue qualquer coisa que eu digitar aqui e me redirecione para index, que lá em index eu faço a validação de para onde tem que ir, se ou qual arquivo ele deve chamar de acordo com a palavra que estiver lá. Para que eu possa fazer isso, eu apago o login daqui, abro parênteses, coloco o ponto final e o asterisco. E ao fazer isso, qualquer coisa que eu digitar aqui, e aí uma última coisa que eu tenho que fazer, colocar o parênteses aqui, URL, sinalzinho de igual, cifrão e esse número 1 aqui. O que eu tô falando aqui é basicamente eu quero pegar a primeira regra que eu criei, porque eu poderia criar outras regras aqui do lado, ó, eu poderia fazer isso aqui, criar mais de uma regra aqui de procura no texto, né? E aí eu poderia escolher qual das duas eu vou acionar para que pro destino. Eu poderia chamar a segunda regra. No caso aqui eu estou chamando a primeira. Então, basicamente, ele vai pegar essa regra aqui e vai aplicar para esse destino. Ó, toda vez que ele encontrar qualquer coisa, que é isso que significa, qualquer coisa que tiver escrito ali entre o início e o final, redireciona para o arquivo index. Então, ó, aqui a gente vai ver que está funcionando ainda. Se eu digitar aqui um bocado de coisa, ele continua redirecionando. E só pra gente ver uma outra coisinha, a gente vai utilizar uma super global do PHP aqui, chamado server. Essa super global traz um bocado de informação do nosso servidor. Eu coloquei o URL ali no nome da variável, porque a gente vai já utilizar ela para pegar o valor da URL, tá? E aqui eu utilizei o print, né? Porque as informações que vai ser traga daqui é um array com várias informações. E se eu tentar dar um eco numa variável que é um array, ele não consegue imprimir. O eco ele só imprime texto. Então aqui eu tenho que usar o print para imprimir informações que é no formato array. Aqui eu vou colocar uma tag HTML pré, que é para formatar as informações, ó. Que é só para que vocês consigam ver. Se eu tirar isso aqui, olha o jeito que fica aqui, ó, tudo bagunçado. Então isso aqui é só pra gente ter uma visualização melhor. Eu vou procurar aqui aqui ele tem várias chavezinhas de acesso. Eu vou procurar uma chamada request URI, que é basicamente essa aqui, ó, que ele me traz a URL digitada ali em cima. A gente tem outras aqui que a gente poderia usar, como essa request method aqui, que ele traz o verbo HTTP usado. Ali, ele trouxe ali que a gente usou o verbo get, né? Mas basicamente eu vou colocar aqui essa chave bem aqui, ó, que aí ele busca exatamente só a informação que eu tô procurando no momento. Então, qualquer coisa que eu digitar aqui, ó, ele já pega ali, ó, na URL, e a partir desse momento a gente consegue criar uma validação ali, ver para onde tem que redirecionar de acordo com a nossa necessidade. Uma última coisa que a gente vai fazer aqui é um outro comandinho aqui, que é o rewrite Kanji. E eu vou escrever ele aqui e vou explicar ele. Deixa eu só escrever ele aqui primeiro, ó.
request file name. Aí eu tenho que duplicar e trocar para D. Beleza, o que eu tô falando aqui com essas duas linhas, começando pela primeira, é que essa regra que eu criei aqui embaixo, ela só vai ser aplicada se o que tiver escrito na URL não for um arquivo, né, não for um file, ou então se não for um diretório, né, um directory aqui. Quando tiver digitado lá em cima, sei lá, o nome de algum arquivo ou o nome de alguma pasta, né? Então ele aplica essa regra aqui de baixo. Só se essas duas condições aqui for atendida, que ele aplica essa regra aqui. Que aí a gente consegue pegar, a gente ainda vai ter a possibilidade de navegar entre as pastas aqui. Entre as pastas não, entre os arquivos aqui, ó, digitando assim, ó, painel.php. Olha lá, eu ainda consigo acessar digitando o nome das pastas se eu quiser, né? Isso vai mais de acordo com a sua necessidade no seu sistema. Mas basicamente as configurações desse arquivo é isso. Você ainda vai ter algumas coisas aqui que são as flags, né? Você pode colocar aqui, ó, NC, que é de no case, que é para ele pegar aqui o texto, independente de ser maiúsculo ou minúsculo, ele não fazer essa diferenciação, né? E vai ter outras flags aí que você consegue colocar aqui, né? Que é para configurações aqui. Mas só isso aqui já é o suficiente para a gente utilizar. Uma vez que a gente está pegando aqui a URL que está sendo digitada ali em cima, a gente pode validar se é igual a alguma informação que a gente quer. Você poderia fazer com if, você poderia ir lá e colocar URL é igual a /login /cadastro. Se for, chama tal arquivo para mim. Você vai lá e faz o import. Eu prefiro fazer uma abordagem diferente, que é usando o switch. Então você usa o switch aqui, porque o if ele vai ficar grande. Apesar que o switch aqui você vai perceber que ele vai ficar, conforme o projeto for crescendo, você vai perceber que ele vai ficar extenso, né? E aí a gente vai ter outra abordagem. Só que a gente não pega a abordagem mais aprimorada de primeira, né? A gente tem que entender as etapas. Então a abordagem mais aprimorada é quando a gente quer escalar o sistema, a gente sabe que o sistema vai crescer. Então é importante que a gente entenda a evolução, a evolução de cada metodologia usada aqui. Então aqui eu vou vir colocar case, posso pegar isso aqui, jogar aqui. Eu simplesmente chamo o arquivo de view. Require_ons ponto barra src barra view barra cadastro. Copio isso aqui, vou colar aqui em cima e vou colocar login. E aqui vai ser login também. Eu tenho um arquivo lá chamado login, não é? Exatamente esse aqui, que é a nossa tela de login. E eu vou atualizar aqui. Ele chamou a tela de cadastro. Que eu chamo a tela de login. Olha só o que aconteceu quando eu tentei chamar a tela de login. Ele chamou a tela de cadastro e a tela de. Ele chamou a tela de login e a tela de cadastro, tudo no mesmo lugar. Isso porque eu estava na tela de cadastro e ele tinha importado esse arquivo para o index. Então todo aquele código que está lá dentro de src, dentro de view, no arquivo cadastro, ele foi importado para cá. Então é como se ele tivesse literalmente escrito aqui, mas isso não está explícito aí, né? Ele é algo que ele importa. Realmente o nosso código ele não está literalmente escrito aqui, mas como ele foi importado, o sistema entende que ele está aqui, né? Só que, beleza, esse aqui foi importado. Depois eu fui lá e coloquei /login, importei esse. Como eu importei, já tinha importado esse, depois eu importei esse, então ele deixou os dois no mesmo lugar. Ele importou dois arquivos pro mesmo lugar.
E a gente não quer isso, né? Porque senão ele vai toda vez, ele vai ler esse case, vai fazer o require desse arquivo, aí ele vai sair daqui, vai pular para o próximo case, vai chamar esse outro arquivo, e se tivesse mais código aqui embaixo, outros cases, ele ia fazer o import de todos os arquivos até chegar ao final. Para que isso não aconteça, a gente pode usar aqui o comando break, que ele vai quebrar o fluxo de funcionamento aqui do switch, então ele vai importar isso aqui e vai sair do switch. Então o próximo comando não é executado. Se fizer a mesma coisa aqui para esse, e aí eu atualizo a página, a gente percebe que tudo foi normalizado. Outra coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, se o usuário digitar qualquer outra coisa que não é uma rota aqui, ó, não existe essa rota que ele digitou aqui. Não existe aqui criada. A gente chama isso aqui de rota, né? A gente está fazendo gerenciamento de rotas aqui. Então a gente tem que ter uma informação padrão para quando ele digitar algo que não foi configurado aqui. Então a gente usa o comando default aqui do switch. A gente já coloca o nosso breaking aqui. E a gente pode por hora só dar um eco aqui, falando rota não existe. Rota não existe. Inclusive aqui, vou mudar isso aqui para router. Colocar aqui, ó, que é uma rota que está chegando. Olha lá, rota não existe. Depois a gente vai configurar isso para ter uma mensagem de erro um pouco mais amigável ali para o usuário. A gente vai para login. O que a gente tem que resolver aqui em login é essa questão da estilização que não está sendo puxada. Como eu disse antes, quando a gente faz o import, é como se o arquivo saísse da origem dele, saísse ali de view, e esse código literalmente tivesse escrito aqui. Se ele literalmente tivesse escrito ali, como que seria a rota disso aqui, ó? Como que isso aqui seria escrito? Isso aqui, ó, onde é que está meu arquivo de style? Está dentro de static barra css barra style. Essa seria a rota, se ele tivesse literalmente escrito aqui. E é isso que eu vou colocar aqui. E aí a gente vai ver que vai funcionar. Olha só, era só isso. Então eu copio daqui, vou em cadastro que está usando o mesma folha de estilo. E aqui, ó, já vejo que está funcionando para mim, para login e para cadastro. E só está funcionando porque eu alterei aqui, né, lá no iniciozinho, se você lembrar, eu alterei de .html, .php para simplesmente /login, que aí ele bate nessa rota aqui e me redireciona o arquivo, chama o arquivo que eu quero. Do mesmo modo esse aqui. A gente vai configurar duas outras rotas aqui. Então a gente vai copiar e colar, que é a rota de autenticação, ou só autenticar, na verdade, autenticar, e a rota de cadastrar. E aí ele vai chamar o arquivo que está dentro de services. Esse aqui é o /cadastrar. Esse aqui ele vai chamar o arquivo service /autenticar. Então quando ele vier aqui apertar em cadastrar, mandar essa rota cadastrar, ele vai bater aqui e vai acionar esse arquivo. Já pode testar isso. Então aqui no banco de dados eu vou dar um select, ele tem um usuário cadastrado, eu vou deletar esse usuário. A gente vai cadastrar de novo, ADM 123. Ele deu um erro aqui, na linha 3 aqui do nosso service cadastrar. Então a gente vai fechar isso aqui, a gente vai bem aqui, ó. Problema do que? Ele não encontrou o arquivo conexão, porque aqui tá com a configuração antiga, como se a conexão tivesse aqui do lado dele, a conexão tá lá em config. Eu vou colocar aqui config. Só que se eu colocar só isso, ele vai entender que a pasta config está aqui dentro de service e que dentro dessa pasta config tem um arquivo conexão. Então antes de eu entrar aqui em config, eu teria que sair aqui de service para depois entrar aqui. Então a gente tem que colocar dois pontos.
Pra não ter que ficar fazendo esse negócio de 2 pontos, barra 2 pontos, o que eu gosto de fazer? Eu venho aqui, coloco o caminho quase que absoluto, isso aqui, ó. Eu coloco SRC, então ele vai bater lá no SRC, vai bater em config e depois entrar em conexão. Então a gente atualizar, o erro persiste. Deixa eu só ver aqui, conexão. Ah tá, é porque eu tô em cadastro e eu alterei só o de autenticação. Deixa eu fechar esse aqui que eu não tô usando. Aqui na verdade, e aqui ó, substituo aqui. Vou atualizar. Cadastrou e ele me redirecionou para uma rota chamada index.html, que não existe essa rota index.html, e ele caiu lá naquele default, mas ele cadastrou, tá? Ele só tentou redirecionar aqui pro index.html, que é a tela de login antiga e que não existe. Se eu tentar cadastrar outro usuário aqui agora, 2, 3, ele me joga para login certinho, que eu acabei de alterar aqui. E agora eu posso autenticar aqui. Ele autenticou, só que me jogou para painel.html, então a rota não existe. A gente tem que autenticar e tirar esses HTML daqui, colocar só a barra aqui de mesmo modo. Agora eu volto, autentico. Ele bateu em painel, mas ele não encontrou. Rota não existe. Por quê? Porque eu não configurei essa rota painel. Então eu vou ter que vir aqui, configurar. Vamos lá em view barra painel. Vou atualizar e aí ele me redirecionou para painel. Então aqui a gente já tem nosso projeto configurado, estruturado aqui. Então a gente tem responsabilidade dividida aqui em view. Essa DAO a gente vai mexer na continuação aí, né? E basicamente esse aqui vai ser isso, só a estruturação do projeto. E no próximo a gente começa de fato a criar outras coisas aqui. A gente vai mexer nessa DAO aqui e dar uma refatorada no nosso código.